Signo de Touro, seja mais que bem-vinda, seja mais que bem-vindo ao nosso canal Flávio Tarô. Bora lá para sua leitura? Eu sou Flávio Augusto, gente. Vamos lá para a leitura de vocês, meus amores. Lembrando que se tratam de energias predispostas, tá? Essa leitura serve para Sol, Lua, Ascendente, aquele blá blá blazão que a gente já conhece. Serve para Marte? Serve. E para outra galáxia também. Outro dia me perguntaram se serve para Védica. Serve sim, claro, por que não? Dois recados importantes enquanto eu tiro o tarô aqui para vocês, que eu não gosto de embromação. Primeiro, abri um novo canal, tá? Não é um canal de leitura de tarô, mas tem tudo a ver com tudo isso que eu faço aqui. O nome do canal, Flávio Augusto 1, o número 1, tá? Na descrição do vídeo também vai ter o link para quem quiser. Flávio, o que você vai abordar lá? Tudo que a gente fala aqui. Tem que liberar o perdão. Tá, mas como que faz isso? Tem que parar de vibrar na escassez. Tá, mas como que faz isso? Então eu vou trazer esses temas aqui. Espero que vocês gostem. É uma ajuda para vocês aí conseguirem conviver com essa Matrix sem vergonha. Os amantes. Segundo recado, meus amores. Para você que está pensando em comprar um curso de tarô, aguarde, eu vou lançar o meu, tá? Flávio, quando? Não tenho a data ainda, ok? Mas vai ser antes do final do ano, com certeza, tá bom? E não é um curso, é uma troca de ideia, é uma mentoria. Vou tirar você do básico do tarô. O que é o básico? 8 de espadas, autossabotagem, crença limitante. Vou tirar você do básico, tá? 8 de espadas, tarote. Por gentileza. Né? Quando o sol brilha, né? Ei, taurinas, taurinos do meu pequeno coraçãozinho. Vocês são demais, viu, meus amores? Decisões aqui. Isso, passadinho sem vergonha. Temperança com... Não. Vamos lá. E tá bom isso aqui, tá? Tirando essa tretinha aqui do 8 de espadas. Nós abrimos aqui, Touro, com a lâmina do enamorado, né? Dos enamorados, amantes, cada tarô um nome. Foi clarificado pela lâmina da força. Veja bem, a gente já tem 2 arcanos maiores aqui. Então, muito provavelmente, essa leitura vai falar de situações e decisões aqui que vão ter um impacto muito grande dentro da sua vida, dentro da sua existência em este planeta aqui, tá bom, ô Touro? O que acontece? A lâmina dos amantes traz esse contexto, sim, de questão de relacionamento e tal para algumas pessoas, mas ela traz essa questão das dúvidas, né? De ter que fazer uma escolha. Se a gente for pegar a sequência ali do tarô, né? Dos arcanos maiores, nós temos a lâmina 5, o Papa, então eu tenho entendimento, discernimento, lâmina 6, que é os amantes aqui, as dúvidas, quando eu decido, a lâmina do carro, a lâmina número 7, que é onde eu mudo a rota ou sigo em direção daquilo que eu queria, tá? Trazendo uma questão básica aqui. Na sequência, nós temos o 8 de espadas, tá? Que é uma lâmina de limitação, uma lâmina de crenças, etc, etc. Que tá, né, pode falar muito com essa questão dos amantes, que veio aqui, ó, clarificado pela lâmina do sol, outro arcano maior. Aqui, claramente, por se tratarem de 2 arcanos maiores, eu já vou ter que clarificar, porque não tem. O máximo que eu posso dizer nessa condição é que existe aqui uma necessidade de você tomar algum tipo de decisão, né? Onde você talvez precise desprender a sua energia e foco nessa questão. Tá? Porque talvez seja isso para algumas pessoas que vai impactar diretamente no seu contexto de vida. Porém, o que acontece é como se uma situação de clareza, de verdade, te colocasse dentro ou acionasse algum tipo de gatilho aqui
tá? Onde talvez isso esteja te causando essas dúvidas. Flávio, dá um exemplo aí para a gente entender o que você está falando, que eu não entendi nada. Vamos lá. Vamos supor aqui que você precise fazer uma mudança, tá? E em uma situação do seu passado, pode ser um passado distante ou não, tá? Você vivenciou ou passou ali com a sua família por uma situação parecida, onde muito provavelmente alguma coisa não deve ter dado muito certo aqui ou não deve ter funcionado bem. E aí agora você se encontra dentro dessa situação e essa questão ela te ativa um gatilho, ou seja, um gatilho de limitação, um gatilho onde você se sente preso com relação a essas decisões, com relação a fazer alguma movimentação aqui. O Sol traz muita clareza para uma situação, e eu achei interessante aqui nessa leitura, Touro, que o Sol, que é uma lâmina extremamente positiva, é que está gerando essa questão do 8 de espadas, que está gerando essa limitação. É como se você estivesse se enxergando limitada, preso dentro de um contexto e não conseguisse enxergar uma saída. No fundo do deck, nós temos o 9 de copas, tá? A lâmina da justiça, outro arcano maior aqui. Então eu entendo que para algumas pessoas é algo de sonho ou de desejo aqui, tá? E entendo também que existe uma legitimidade por trás disso, por conta da lâmina da justiça. O 4 de paus, o rei de espadas, o imperador, energia de Áries aqui, muito forte, tá? Com o 10 de ouros. Vamos falar as energias fortes aqui, já que eu falei. Nós temos Gêmeos muito forte e Leão muito forte aqui também. E Gêmeos, Libra, Aquário aqui. E Libra também muito forte. Tá? O que essa configuração me mostra? Que é uma situação que, teoricamente, ela tem que acontecer. E é uma questão que ela vai te levar para uma estabilidade, seja uma estabilidade familiar, né? Então a gente pode estar falando de uma questão de um relacionamento, por exemplo, né? Vai te trazer uma estabilidade financeira, então a gente pode estar falando de questão de trabalho, de propósito. 4 de paus fala muito dessa questão de você encontrar uma situação que ela seja ideal para você. Só que nós temos esse rei de espadas e um imperador, tá? Ambas as lâminas falando de questão de decisão. O rei de espadas trazendo a questão mais, né, analítica da coisa. Então eu posso entender aqui que algumas pessoas do signo de touro estão aí, não é essa questão do pé no chão, mas estão muito analíticos, muito racionais com relação a isso, tá? E esse imperador aqui que traz essa questão da dominância também, ou seja, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que agir aqui, mas eu não estou conseguindo agir. Eu não estou conseguindo me libertar de uma situação aqui para fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Isso é muito complicado. Vamos clarificar para a gente entender melhor, Touro. Por gentilânix, tarô. Ai, minhas costas. Fala para mim aqui, tarô. Vamos começar já por essa questão dos amantes, né? E depois a gente pula pro sol. Fala dos amantes aqui, tarô, por gentilânix. Signo de touro. Poucas palavras, né, irmão? 9 de paus. Já mostra as lâminas, tá? Para quem gosta de ver. Mais uma. É uma situação que tá trazendo um desgaste. Cacetada 5 de ouros aqui. Tá, do que estamos falando, tarô? Afinal, nessa lâmina dos amantes. Do que estamos falando aqui? 6 de espadas. Tem a ver com uma mudança, um deslocamento, ou você ir em direção a alguma coisa aqui. E tem até a ver aqui, inclusive, Touro, como uma mudança de comportamento ou de pensamento com relação a alguma coisa. E pode ser, inclusive, com essas crenças limitantes. Flávio, como assim? O tarô falando assim, olha, Touro, talvez você esteja dentro de uma situação complexa porque você está pensando limitadamente.
É justamente por isso que eu abri o outro canal, ainda não postei nenhum vídeo, inclusive estou aceitando ideias, tá? De temas, justamente isso, tá, Flávio? Mas como é que faz para sair dessa crença limitante? Né? É justamente para isso que eu abri esse canal, para trazer esse entendimento, esse discernimento de acordo com os meus estudos, meus entendimentos, enfim. Tá, Tarô, fala para mim aqui sobre esse 6 de espadas. Eu vou precisar fazer uma coisa aqui, que eu não gosto de fazer durante a leitura. Traz um contexto aqui desse 6 de espadas, por favor. O julgamento é muito arcano maior para uma situação só. O julgamento fala de finalização. Pode ser, por exemplo, né? Não necessariamente, não tão somente, mas nesse contexto, com 6 de espadas, alguém querendo finalizar. Ou pode ser um trabalho, pode ser um relacionamento, sim. Se nós temos o 9 de copas, 8 de espadas aqui, pode ser alguém que teve clareza com relação a alguma situação, tá? Dentro de um relacionamento, de um trabalho, dentro do seu contexto de vida e... Tipo, vou dar um exemplo assim numa questão de relacionamento. Flávio, eu tive clareza de que a pessoa que eu estou, ela está me sabotando, ela está me limitando, ela está me prendendo. Eu entendi que eu perdi bastante tempo da minha vida aqui com alguém que se mostrou ser alguém que, tipo, né, se mostrou completamente diferente do que, né, era, e eu não estou conseguindo sair dessa situação. É um exemplo, tá? A gente vai dando exemplo sem encaixar aí. Fala mais dessa questão de 6 de espadas. 2 de paus, não tem uma movimentação, tem uma análise aqui. Pode ser dito mais alguma questão sobre esses 6 de espadas para um outro cenário, Tarot? São por gentilângues? As de ouros, uma oportunidade. Flávio, que tipo? Pode ser uma oportunidade aqui em outro lugar? Pode. Uma proposta de trabalho que você recebeu e agora você não consegue decidir, só que também por trás dessa questão existe, por exemplo, uma escassez. Flávio, eu quero ir, mas eu não tenho condições de ir. E aí eu teria que, por exemplo, pedir um empréstimo, pedir um dinheiro emprestado, e eu não tenho. Aí acaba ficando um pouco mais complicado. Esse as de ouros pode ser sim uma questão de um relacionamento em algum outro lugar? Pode. Pode ser uma proposta, talvez, que você queira fazer para alguém, mas você está meio que inseguro aqui por conta da sua atual situação? Pode. Adapte. Tá? Ok, Tarô, nós temos aqui a questão dos amantes. Agora vamos entender o que é esse sol. Por que esse sol está causando essa crença limitante aqui em cima de taurinas, taurinos? Aceito? Vamos lá. Eu não gosto de fazer isso na leitura particular, mas aceito. Tá. Na leitura particular não, na leitura coletiva. Vamos lá. Tarô, fala desse sol aqui. Imperador. Nós temos 2 imperadores na mesa. Para algumas pessoas aqui pode ser até uma situação, uma dúvida entre 2 pessoas. Uma que talvez você tenha, isso é só são exemplos, tá? Uma que talvez você tenha uma ideia de ser o ideal e uma que talvez você esteja preso aqui. O imperador fala dessa questão, aqui também entrou até uma situação de autocobrança. Alguém que, por exemplo, teve um entendimento de alguma coisa aqui, mas está numa autocobrança muito grande. É como se você tivesse
praticamente sendo uma ditadora, um ditador das suas próprias questões aqui. E isso está te colocando dentro desse 8 de espadas. Tem mais alguma coisa que possa ser observado do Sol, Tarô? Muito arcano maior, hein, gente? Vamos ficar ligeiro. 9 de copas. Tá? E o 9 de copas abriu. Olha que interessante. 9 de copas. Abriu o fundo do deck. O imperador praticamente fechou o fundo do deck. Aqui, o imperador e o 9 de copas. Aqui pode ter uma situação de divórcio. Alguém querendo se divorciar. Alguém querendo sair de uma parceria. Porque entendeu que isso é... Flávio, e o 6 de espadas? Pode mostrar, eu tô em águas turbulentas buscando terra firme. Porque nós temos o As de Ouros aqui. Uma energia de terra, né? E aqui nós temos um 10 de ouros. Bem complicada essa leitura para touro, hein? Vamos lá. Tarô, beleza. Nos cenários que nós temos aqui, tá? Com relação à questão de quem... Pode ser... Tarô, anula a informação anterior, por gentileza. Anula no quarto. Vai. Fala para mim aqui do 8 de espadas. Por favor. Time begins. 3 de paus. Alguém que não consegue se movimentar mesmo. Tá. Nos cenários que nós temos aqui, Tarô, por gentileza, para quem é uma situação de sair aqui, aceitar uma espécie de uma proposta, seja ela de trabalho, seja ela de trabalho, relacionamento, onde há uma situação de deslocamento, ou fazer este deslocamento para tal. 5 de paus, uma situação de conflito. 6 de paus. Existe uma vitória aqui, tá? Existe uma vitória. Mediante uma situação de conflito. 5 de paus e 6 de paus. Para quem, Flávio? Para quem essa questão envolvendo esse deslocamento aqui, tá? Do 6 de espadas. Para ir em direção a alguém, ou algum tipo de trabalho, ou algum tipo de viagem, algum tipo de mudança aqui. É como se isso realmente fosse mudar completamente a sua vida. Tá? Tá, e para quem ainda está nessa questão do desgaste, desse processo de escassez aqui, Tarô, o que pode ser dito? 2 de copas com o mago. Tá, eu vou precisar só entender uma coisa aqui rapidinho, Touro. Fala para mim desses 5 de ouros aqui. Não faz isso. Fala desses 5 de ouros aqui, tá não? Caramba, hein? Tá que nem Libra, tá quase uma leitura particular aqui. 5 de ouros. O julgamento. Entendi. Gente, para quem tá num processo aqui de não tá tendo uma saída, tá? Porque existe alguma situação de escassez aqui. Flávio, no que você fala escassez é financeira? Também, tá? Mas aqui é como se alguém tivesse também numa espécie de uma... É como se você não tivesse nem energia aqui. 9 de paus com 5 de pentáculos, sabe? Tem uma situação que ela há de aparecer aqui para você. Então pode ser, por exemplo, uma oportunidade que chega, alguém que chega, ou um trabalho, tá? Que vai ajudar. Flávio, mas é para justamente o trabalho. Então eu entendo que é justamente isso, porque o 5 de ouros veio com a lâmina do julgamento aqui. E o julgamento
ele já tinha caído aqui em cima do Sol, né? Junto com o 6 de espadas. É como se o tarot estivesse falando, o seu processo de escassez, ele vai ser, e aí é complicado, né, falar isso para as pessoas. O seu processo de escassez, ele vai ter uma solução a partir do momento que você fizer a movimentação. Ah, Flávio, mas eu tô com medo de fazer movimentação e não dar em nada. Se você for com esse pensamento, pode ser que dê errado. Se você for com essa energia do tipo, tô com medo de fazer a movimentação e dar errado, e fizer a movimentação, por isso 2 imperadores na mesa, por isso o rei de espadas falando, olha, você precisa analisar. Para outras pessoas aqui, tem alguma coisa que chega aqui para você, uma espécie de uma ajuda, tá? Porque nós temos o 2 de copas, pode ser alguém que te dá uma força, que te dá a possibilidade desse novo início. Se a gente levar em consideração 2 julgamentos, a lâmina do mundo, o louco, o mago, né? Tá, qual que era o outro cenário aqui que a gente tinha falado? Tá, com relação a quem está querendo sair de uma situação aqui, tarô? Por gentileza, faz as energias, mas não está conseguindo. As de espadas, uma comunicação, uma verdade e uma nova oportunidade, possibilidade, vai conseguir. Vai conseguir. Se for uma questão de divórcio aqui, para algumas pessoas vai sair sim, tá? Tem uma finalização, o As de espadas com a lâmina da morte. Para outras pessoas aqui, tem um novo início. Então eu entendo que para quem está nessa posição, Flávio, mas como é que eu vou fazer isso? Aí fica muito complicado, porque precisaria saber exatamente o que é de cada um. É uma leitura coletiva, aí entende que não dá para abranger tanto assim, né? Pode ser dito alguma coisa se As de espadas? 7 de paus. Mediante uma luta aqui, você defendendo alguma coisa, eu estou defendendo uma situação, vai conseguir sair sim. E como que taurinos conseguem fazer essa movimentação de saída, tarô? A lâmina do Papa tem alguma coisa a ver com burocracia, tá? Sim. Ou uma papelada que talvez você esteja aguardando, essa situação acontece. Só que aqui tá falando, tarô, e eu vou até especificar desse 5 de copas que veio de brinde. Fala do 5 de copas. Pagem de paus. Pode ser que tenha alguma coisa até envolvendo filhos aqui para alguém. Aqui tem alguma coisa que você pode... Se for uma situação envolvendo documentação, uma burocracia, Flávio, eu quero ir para outro país, mas não está saindo a documentação. É como se fosse... como se aparecesse uma oportunidade aqui para você, tá? Em que você vai ter que ficar bem atenta, bem atento, para não perder essa oportunidade. E eu não sei que documentação é. Flávio, se for uma questão de um divórcio, por exemplo, que não está saindo aqui, tá? Aí eu já diria para você, né, ver lá com a sua advogada, com o seu advogado, para ver se não tem uma perda de prazo aqui, tá? Porque pode ser que tenha uma situação de perder um prazo, alguma coisa assim. Se bem que a gente já está quase no final do ano, mas ainda não entrou numa das muitas férias do judiciário aqui. Ele não sabe por que o YouTube dá umas boicotadas. Fala mais aqui, Tarô. Só pra gente finalizar essa situação aqui, esse cenário. O 10 de paus tem a finalização de um processo complexo aí, Toro. Você vai conseguir sair dessa questão, vai conseguir resolver. Se é uma questão de mudança aqui, também vai, tá? Também vai. Flávio, mas não consigo, eu preciso vender minha casa para... Vai vender.
Flávio, nunca acontece, então não vai acontecer. Eu adoro gente pessimista porque eu já chego e já falo assim, esquece, esquece, não vai acontecer. Para de ver leitura de tarô, inclusive, vai ver Globo, sei lá, Globe, vai ver essas porcarias, esse pessimismo não vai acontecer. O que vem na direção de taurinas, tarô, por gentilantes? Praticamente uma leitura particular, porque nem para Libra, hein? Rei de paus, que tinha vindo aqui naquela hora, falou Rei de paus, uma movimentação. 2 de ouros. É como se fosse aqui a retomada do equilíbrio, das coisas se reequilibrando aqui na sua energia. Mas não. 3 de espadas. O que é esse 3 de espadas? A força que já tinha vindo aqui. Tem uma finalização, sim, de dor, de processo complicado, sim, Touro. Acreditar, né, meus amores? Não tem como a gente puxar mais do que isso aqui, porque é uma leitura coletiva, e só numa leitura particular daria para a gente ter um entendimento melhor. Mas entendo que as coisas vão rolar aí para você, e a pergunta que fica é: e o like, cadê? Ó, meu parceiro JC. Já vem até com a pergunta, e o like, cadê? E antes de você me julgar, é o meu mestre Jesus, e eu tenho intimidade para fazer isso com ele, inclusive autorização por escrito do mesmo no astral, tá bom? Então, não me julga não, ok? E para você que fez tudo isso, deixou seu like, se inscreveu nesse canal, para você que é inscrito aqui, Jesus felizão, meu muito, muito obrigado do fundo do meu coração. Espero poder ter ajudado com essa leitura. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, meus amores. Tchau, tchau.